Então, se você tem alguma pergunta em relação à palestra ou ao assunto, né? No caso, hoje, ele trabalhou mais os aspectos históricos do Sínodo de Dort. Você já pode vir aqui, tem um microfone aqui, não dá para o microfone ir até você, então você vai ter que vir até o microfone, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta, pode vir, que o professor Leandro está aqui para responder todas as suas dúvidas. Já tem aqui. Fala bem pertinho. Boa noite, pastor. Seu nome? Gilberto. A minha pergunta é mais ou menos o seguinte. Eu sei que existem várias diferenças, né? Foi resumido ali nos 5 pontos. Mas, assim, em termos práticos, assim, para a nossa vida cristã, qual que seria a principal diferença entre as duas visões soteriológicas aí, arminianismo e calvinismo? Tá. Amanhã, pergunta muito boa. Amanhã nós vamos tratar mais sobre isso. Se eu puder resumir, é você entender que a graça nos humilha. E, ao mesmo tempo que ela nos humilha, ela nos faz gratos. O que eu vejo hoje, e falando da minha vida, eu tenho que melhorar 500% nessa área, é eu ser mais grato por aquilo que Cristo fez. Eu não merecia isso. Me fazer humilde diante da graça de Deus, que é aquilo que eu conversei com vocês há pouco, dizendo que a gente precisa cuidar com as nossas brigas. Discussões saudáveis é outra coisa, mas brigar, não creio que seja isso que Cristo tinha em mente quando Ele colocou essas verdades que nos humilham, mas sim viver de forma a apontar para Cristo. Então, eu diria que aquilo que mais impacta, ou deveria impactar a nossa vida diária, seria isso. Essa noção da graça que nos humilha. Eu entendi dos remonstrantes. Seu nome? Jairo. Jairo. Dos remonstrantes, parece que eles fizeram um documento, né? Vamos ver amanhã. Isso. Isso. A remonstrância. Agora, com relação ao do Armínio, esse documento dos sentimentos ali, se pudesse explicar um pouquinho melhor como que isso impactou a resposta dos calvinistas na região ali. Tá. De forma bem resumida, porque, de novo, é o que nós vamos ver amanhã, então, se você não quer perder, você vem amanhã, tá? O que aconteceu é que Armínio, ele foi erroneamente ou desonestamente difamado por alguns calvinistas nós cegos, que tem em tudo quanto é lugar. Gente ruim tem em tudo quanto é lugar, tá? E ao ser difamado, entenda, naquela época você não tem internet para você postar um vídeo lá e dizer o que você pensa. Quando um panfleto sai dizendo coisas que você não disse, aquilo lá se espalha como flecha. Isso fez com que ele escrevesse, essa foi uma declaração dos seus sentimentos, e ele colocou para fora determinadas questões que, para ele, eram erradas. Só que, na hora de se expressar, como eu falei, ele cometeu alguns equívocos. De novo, ele era um professor consagrado, ele era um pastor, ele era uma pessoa idônea, foi reitor em Leiden, era professor ele tinha os seus questionamentos, mas ele nunca foi alguém afrontador, até o ponto de que ele foi desonestamente confrontado, e isso fez com que ele escreveu muitas outras coisas, tá? Tem obra de Armínio aí grande, você pode comprar aí, eu não lembro qual editora, mas tem 3 volumes, são as obras de Armínio aí, e ele escreve muita coisa boa, tem muita coisa boa lá. Agora, dentro disso, ele escreveu contra
essa desonestidade que foi infringida à pessoa dele, aquilo que você vai ver amanhã, que foi uma coisa que talvez ele não deveria ter soltado dessa forma, né? Que é o que dá a entender muitas coisas que ele ensinava em sala de aula. Então, indagações que às vezes um professor tem, quando ele está dando aula, ele fala assim, isso aqui eu não entendo. E às vezes o professor, ele deveria parar, mas às vezes ele quer ir além. E muitas vezes os seus alunos falam, mas professor, mas por quê? Mas por quê? Por quê? E aí o professor não aguenta, e aí o professor vai onde ele não deveria ir. E é provavelmente o que aconteceu. Mais alguma pergunta, pessoal? Você pode vir aqui fazer a pergunta. Se não, sei que o pastor Ari tem anotado aqui uma pergunta que deixaram com ele. Vou passar aqui o microfone. Pergunta feita aqui é, dentro do que é ser reformado, como que fica o aliancismo nesse contexto? O aliancismo foi uma das questões que foram propagadas pelos reformadores, pensando especificamente em Calvino. Então, é uma das linhas hermenêuticas de se estudar, começando aí pelo Antigo Testamento, aquilo que compreende a história, né? Com isso, você pode dizer que alguém que não é aliancista não é reformado? De novo, eu não creio nessa definição. Senão a gente pega, por exemplo, um homem como John MacArthur e fala que ele não é reformado. Sabe, é uma coisa assim difícil de conciliar. É você pensar que em algumas linhas da teologia reformada nós discordamos. Existem alguns historiadores que remontam outras linhas do início do século XVII, que não o aliancismo. Então, de novo, aí é preciso entender, compreender, definir aquilo que nós compreendemos como ser reformados. Se a gente está caminhando na esteira dos reformadores suíços, você pensar que alguém que é aliancista é uma pessoa que está caminhando nessa trilha. Se a pessoa não é aliancista, ela discorda desse ponto da teologia reformada, mas não significa que ela deixa de ser alguém que crê na teologia, ou estuda a teologia reformada, ou propaga a teologia reformada. Não, pode ir. Então, algumas questões eu anotei aqui, que eu achei que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais. Uma delas que eu acho muito relevante para os nossos dias é quando o professor Leandro falou sobre o chamado escolasticismo protestante, o método aristotélico, e, de fato, normalmente, quando você se engaja em algum tipo de discussão com um arminiano, você escuta questões muito características do tipo, se Deus tem os seus eleitos, por que evangelizar? Ou então, se Deus elege algumas pessoas, um grupo de pessoas para a salvação, então, consequentemente, ele estaria elegendo as outras para a perdição, e isso, então, significa que Deus tem uma dupla predestinação e ele predestina pessoas para ir para o inferno, que Deus é esse que faz isso. Então, você tem esse tipo de pergunta, que são perguntas que tentam lidar com algumas conclusões lógicas dentro das afirmações calvinistas, né? E isso é bem uma metodologia cognitiva, uma metodologia aristotélica, onde eu só posso crer numa coisa, eu só posso acreditar que algo é verdade, se eu tiver alguma espécie de justificação racional para isso. Ok? E isso, no final das contas, é uma das coisas que uma das principais barreiras das pessoas abraçarem o calvinismo. Geralmente, quando você vê uma pessoa que ouve pensamento calvinista, ela começa a travar nesse tipo de questionamento racional. Certo?
Então, o que eu queria ouvir, professor Leandro, seus comentários, é sobre comentar um pouquinho mais do que Calvino falava sobre a douta ignorância e como a gente pode lidar com essas questões que parecem racionais, que parecem lógicas, mas que não necessariamente encontram respaldo bíblico, entende? Então, talvez haja pessoas aqui que estão lutando com isso, estão lutando para crer em algum ponto do calvinismo por causa de algum tipo de questionamento racional, certo? Eu creio que quando a gente olha para o início, e eu estou falando o início mesmo, Gênesis 1, a gente começa a ter um pouquinho dessa resposta respondida. O que diz na sua Bíblia em Gênesis 1:1? Qual que é a primeira expressão que tem lá? No princípio, quem? No princípio, Deus. Não tinha eu e não tinha você lá. Não tinha nenhum ser humano lá. No princípio, Deus. Quando a gente entende isso, uma questão como esse Deus pode salvar? E entenda, eu estou usando essa voz aqui, eu estou interpretando para dar a ênfase que muitas vezes a gente ouve, e é sincera, mas é errada. Citando aqui, né, a ideia do quem esse Deus pensa que ele é? Bom, Gênesis 1 diz que ele é o criador de absolutamente todas as coisas. Se ele é o criador de absolutamente todas as coisas, inclusive do ser humano, ele pode fazer o que ele quiser. Ele tem esse direito. Aí entra um outro ponto que muitas vezes, e aqui entrando, né, outros professores aqui da Charles Spurgeon e outras matérias, né, da teologia, principalmente pensando em teologia sistemática, nós somos muito falhos em estudar aspectos da pessoa de Deus. Como, por exemplo, entender esse Deus que é santo, santo, santo. Não é uma questão de você pensar assim, Deus não tem pecado. Não, não é isso. Deus, ele é santo. Eu creio, e me corrija se eu estiver errado, a santidade de Deus não é nem um atributo, é parte do ser de Deus. E aí você tem esse ser, que veio da onde? Da onde que nós viemos? Do Gênesis 3, da onde? Desculpa, Gênesis 2, do pó. Querendo discutir com Deus? Romanos 9, a gente leu, quem és tu? Paulo já traz isso para nós. Quando você coloca tudo isso em perspectiva, e aí você lembra das palavras de Jesus lá em João 3, dizendo que nós nascemos já condenados, né? Aqueles que não creem já estão. Davi falou isso, que eu nasci em pecado, nós estamos, Gênesis 6 vai falar que toda a inclinação do coração humano é para o mal. Nós nascemos, por causa de Adão, nós nascemos inimigos, odiando a Deus, nós não queremos a Deus, nós temos asco de Deus, aquele que nos deu ar para respirar, nós odiamos a Ele. Aí a gente vai falar, quem é esse Deus que faz essa ou essa escolha? Eu creio que muitas vezes passa por uma noção errada, e aqui eu quero ser bem amoroso no que eu vou falar, da nossa concepção do Evangelho. Muitas vezes a gente fala de Jesus como? Jesus morreu por você, Ele quer salvar você, você tem que crer, você tem que se arrepender. Está errado isso? Não, não está errado. Agora eu creio
que a nossa noção de Deus, para um ímpio principalmente, tem que começar onde? Em Gênesis 1. No princípio, Deus. Porque Ele criou o ser humano. E Gênesis 1 e Gênesis 2 vai falar, e viu Deus que era bom. Só que o homem decidiu ser autônomo. Ele decidiu ser lei para si mesmo. Ele decidiu rejeitar a ordem de Deus e falar, eu dou conta sozinho. Tem certeza? Você não dá conta sozinho. Mas o homem falou, eu dou conta sozinho. E aí agora nós estamos nesse estado. Então, quando a gente explica questões que são bíblicas, óbvio que nós temos que apelar para o Espírito e falar, Senhor, eu fiz aquilo que, da minha capacidade, eu estudei, eu tenho buscado ler livros, fazer cursos, mas eu expliquei. Agora toca no coração dessa pessoa, que é outra coisa que muitas vezes a gente não faz. Quantas vezes você já falou para alguém, vou orar? Você orou? Eu era mestre nisso. Até um amigo meu me ensinar um negócio muito legal. Ele falou assim, cara, você falou que vai orar? Ora na hora. Ora na hora, que aí você não esquece. Porque às vezes a gente esquece, tudo bem. Mas às vezes é negligência, você fala assim que nem crente, né? Eu vou orar por você. Ora nada. Então, eu creio que é um conjunto de coisas, o pensar que nós temos que estudar, nós temos que expor verdades bíblicas de forma clara. Lembra que Paulo, lá em Atos 26, se eu não estou enganado, quando Paulo ele explica, mais fácil eu abrir do que, para não falar besteira. Quando é Festo que fala para ele, ou é... Gente, minha memória é horrível, tá? Então, só para vocês saberem, eu não lembro se é Festo ou é Agripa, que fala para ele, por pouco... Paulo estava fazendo aquilo que lhe cabia, a explicação mais clara possível que ele podia fazer. Não quer dizer que eu vou convencer, isso é trabalho do Espírito. Mas o nosso papel, enquanto cristãos que somos, é explicar da melhor forma que nós pudermos. Isso exige que nós leiamos, estudemos, que nós oremos, que nós perguntemos, façamos cursos, aquilo que a gente puder. Assim como a tarefa de um pastor ao pregar, não é dar colchão mole para a congregação, é dar filé mignon. É picanha, é dar o melhor que ele puder naquelas 10, 15, 20, 25 horas de estudo, tirando alguns que fazem isso em menos tempo, para poder em 50 minutos, 1 hora, dar boa teologia para que as ovelhas sejam nutridas. E isso passa na noção de quando nós estamos conversando com um arminiano para explicar questões que são cruciais para que ele entenda. Ele fala assim, Deus não está sendo injusto. Pelo contrário, ele seria totalmente justo se ele mandasse todo mundo para o inferno. Mas a graça dele entra quando ele decide, por uma questão que nós não sabemos explicar, que foi aquilo que foi lido em Efésios 1, é insondável, escolher alguns sem mérito nenhum na criatura. Como é que eu posso discutir com o Criador? Paulo vai falar disso. Então, eu creio que a noção que deveria passar no nosso coração é essa, da nossa responsabilidade ao conversar com alguém eu tenho estudado, eu tenho lido, eu tenho orado. Se tem uma pessoa que está com dificuldade de enxergar isso, que, de novo, é uma doutrina que nos humilha e que engrandece a Deus, ou pelo menos deveria. Então, isso vai promover um bem.
Então, eu tenho que orar a esse respeito, não para eu ganhar uma batalha, não para eu ganhar uma discussão, falar assim, conseguir convencer. Não. Mas é com que essa pessoa tenha os seus olhos abertos por uma doutrina que é bonita, que glorifica ao nosso Deus, dentro daquilo que nós podemos. Se chega num ponto em que você não tem como caminhar, porque a Escritura não se pronuncia, se cale, porque senão você vai acabar falando besteira. Pastor, mais ou menos na toada do que o pastor Neto tinha questionado, Rafael, em relação ali à questão da eleição, né? Dentro da linha calvinista, por que nós pregamos o evangelho, né? Sendo que Deus já de antemão elegeu os seus? A pergunta não é isso, porque a palavra de Deus é muito clara que cabe a nós anunciar as boas novas, né? Mas em relação, uma pessoa por esses dias me interpelou no seguinte questionamento: por que eu devo orar pela salvação de alguém? Por quê? Porque se Deus já de antemão elegeu os seus, o que a minha oração vai afetar a decisão de Deus? Eu não vou mudar a decisão de Deus, né? Então, veja assim, não é que anunciar o evangelho, a gente vai anunciar e vai pregar o evangelho, né, quantas vezes for necessário. Agora, por que orar pela pessoa? Eu respondi essa pessoa, mas não sei se a minha resposta foi o mais completa possível, né? Então, nesse sentido, por que a gente ora pela salvação de alguém, sendo que a gente sabe que Deus já elegeu os seus de antemão, né? Por que a gente ora por alguém que está doente se Deus já determinou se essa pessoa vai ser curada ou não? Eu tenho um irmão que está saindo de um quadro de leucemia mieloide aguda. E pela graça de Deus, meu irmão foi curado. E aí eu digo, graças a Deus. E se Deus tivesse levado o meu irmão? Será que a minha resposta teria sido, graças a Deus? Deveria ser. Por que Deus salva uns e não salva outros mediante né, eu estou orando por isso. Se a oração não muda o coração de Deus quanto à salvação, ele também não muda quanto a emprego, quanto a saúde física, quanto a qualquer outra questão. A oração nos humilha a sermos conformados à soberania de Deus. E isso diz respeito também à salvação. A Bíblia nos manda orar. Por isso nós oramos e clamamos. E nós devemos fazer isso até o dia de Deus nos levar. Porque vai chegar um dia, como eu falei no final, que nós vamos glorificar a Deus, porque Ele exerceu o seu santo e justo juízo. E isso diz respeito às pessoas que foram condenadas. Até que esse dia chegue, através da oração, nós devemos ser humilhados para, eu não vou dizer aprender, mas nos submetermos à soberania de Deus. É por isso que a gente ora para que alguém seja rendido aos pés da cruz. Exatamente. Isso. Boa noite, meu nome é Luísa. Eu gostaria de fazer uma pergunta com relação aos remonstrantes e o contexto histórico da convocação de Dort. Nós sabemos que foi apresentada a proposta e houve uma convocação. Quais critérios foram utilizados para selecionar as pessoas que participariam do sínodo? E esses critérios foram influenciados por perspectivas políticas? Além disso, houveram grupos excluídos desse sínodo? Nós vamos ver amanhã que esse sínodo tinha teólogos da Escócia, então nós estamos falando aí de presbiterianos, tinham teólogos da Inglaterra, que estamos compondo aí uma categoria, eu vou dizer puritana, para não dizer batista e congregacional, estou falando puritana. Tinham, se eu não estou enganado, 24, eu estou falando, eu sou ruim de cabeça, tá? Eu preciso de anotação, mas mais ou menos 24 pessoas que não eram da Holanda. Tá? Então,
a questão primariamente era teológica. Agora, mediante a guerra, os outros, se eu estou chutando certo aqui, 80 e poucos holandeses, isso mexia com a categoria política deles, sem dúvida alguma. De novo, o problema é que a gente tem que entrar na mente de um holandês daquela época. Eu não tenho tempo para contar aqui o que foi a Batalha de Leyden, tá? Mas se você estudar a história da igreja na escola Charles Spurgeon, você vai ouvir falar dessa guerra e você vai ver o que foi a opressão a ponto deles resistirem a esse cerco católico espanhol, resistirem nessa cidade de não ter mais o que comer e começarem a amputar membros do corpo para sobreviverem, para não resistirem ao catolicismo, porque isso significava opressão. Então, para eles, eu não vou dizer que era a mesma coisa, tá? Mas era uma coisa tão ligada à sua fé com a categoria política, que isso era vida. Então, o que diz respeito ao contexto político é nossa vida aqui. O que diz respeito à categoria teológica diz respeito à nossa vida lá. Então, para eles não conseguiam dividir isso. Tanto que, para esse sínodo ser convocado, autoridades governamentais estavam, inclusive, presentes no sínodo para relatar o que estava acontecendo. Então, era uma coisa unificada, se eu puder colocar assim para você. Os remonstrantes, eles se organizaram. Nós estamos falando aí de 41, se eu não estou enganado, 41 ministros de categoria arminiana, tá? Já pensando, e inclusive 2 deles eram professores em Leiden, tá? Então, eles mesmos se organizaram. Agora, pensando no sínodo, houve uma convocação daqueles que estudavam, tinha lá professores de Leiden no sínodo, e tinham pessoas de fora que entenderam a gravidade do assunto, não querendo que o assunto se espalhasse, tá? Deus, da sua soberania, tirou outros planos. Então, beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? A gente já está caminhando para o fim. Então, eu vou fazer aqui a última. Aliás, eu acredito que ela cabe mais para amanhã. Amanhã você vai falar dos 5 pontos em si e tudo mais, né? Então, eu queria... Tem outra aí? Pronto. Ótimo. E, pastor Leandro, chegou aqui para mim a pergunta relacionada ao que você mostrou do Concílio de Trento. E ainda a gente sabe que o pelagianismo, né, o Pelágio e Agostinho tiveram aquela discussão. Como que está relacionado hoje o semi-pelagianismo, o pelagianismo, se isso teve influência em Trento e como isso desdobrou para os dias de hoje? Como que você enxerga isso, essa questão de hoje, muitas vezes, do próprio arminianismo ser semi-pelagiano? Existem categorias dentro do arminianismo, tá? Se você for olhar para eu vou usar a expressão aqui, arminianismo raiz, eles dizem não se alinhar com o semi-pelagianismo. Tá? Até em algumas palavras, tem muita coisa que você percebe naquilo que eles escreveram e você entende o que eles estão pensando em detalhes. Às vezes 1, 2 palavras que fazem todo sentido para a frase que eles estavam escrevendo. Agora, ele citou aqui 2 homens da história, que eu não sei o quanto que a maioria está familiarizado, que foi a disputa entre Agostinho e Pelágio, né? A disputa desproporcional, coitado do Pelágio, né? Mas ele apresentou a questão de que o homem ele simplesmente ignorou o que Davi falou, né? Dizendo que o homem não é afetado pelo pecado do seu pai, da sua mãe, e que ele nasce livre para escolher entre pecar e não pecar.
dizendo que o que corrompe é o meio, né? Isso foi condenado, inclusive, o órgão da igreja da época, quando Agostinho apresenta o brilhante argumento dizendo que, enquanto eu era ímpio, eu não podia não pecar, mas quando salvo, eu posso não pecar. E em cima dessa concepção, ele mostrou que não tem como, a partir de mim mesmo, haver qualquer inclinação para o bem. Não existe nenhuma ilha de moralidade dentro do meu coração que faça eu querer buscar Deus. Não, eu sou totalmente, como Paulo fala, morto. Estou morto. A Igreja Católica, querendo defender o livre-arbítrio, ela entende, mais ou menos, né, a ideia de que o homem está morto nos seus delitos e pecados, mas ela entende que tem porque nós fomos feitos à imagem de Deus, que tem um pontinho lá do nosso ser que pode, junto com a graça de Deus, fazer chegar até a salvação. O que acontece é que os arminianos, percebendo essa diferença, que foi reafirmada em Trento, ou seja, eles não são pelagianos, eles são semi-pelagianos, que é como a gente fala, né? Eles detestam esse rótulo, mas é a verdade, sinto muito. Essa noção de que existe a possibilidade de eu caminhar até Deus. Tomás de Aquino, ele usa a concepção de uma escada, né? De que cada salvo vai subir um degrau, vai ter outro que vai subir 2, vai ter um que vai subir 10, mas não importa quantos degraus você subiu, a mão de Deus ela vai alcançar onde você está. O que importa é que você suba degraus, fazendo as penitências, participando dos sacramentos e tudo mais. Os arminianos tentaram se distanciar disso, e entendendo que isso não é bíblico, obviamente, evitando a noção de que nós não temos a capacidade de escolher a Deus. Como eles aliam isso é difícil, porque, querendo ou não, para nós, a nossa visão é o que você falou, eles são semi-pelagianos. Porque se eles falam que eles têm neles mesmos a capacidade de escolher a Deus, estando mortos nos seus delitos e pecados, eles são o quê? Os zumbis? Eles não conseguem, eles não têm vida, não têm. De novo, é Gênesis 6, a inclinação total do ser humano é para o mal, não tem como você escolher algo que é santo, isso é impossível. Então, para a nossa categoria, inclusive quando a gente está discutindo, a gente vai usar esse argumento de que eles são semi-pelagianos, mas eu, sinceramente, iria para um outro caminho. Eu iria dizer que um católico, ele é um semi-pelagiano. O arminiano, ele tem uma noção da depravação total, mas que, de alguma forma, existe uma cooperação, alguns vão dizer até que é o Espírito já agindo, que eu vou dizer, assim, você é calvinista e você não sabe. Mas, talvez eu evitaria, até por uma questão de aproximação, né, essa concepção. Agora, Trento reafirmou isso. Como eu li para vocês, alguns... Sinceramente, é muito chato ler Concílio de Trento, porque a linguagem é daquele jeito, você não consegue entender, você tem que ler 2, 3 vezes, é pior do que advogado falando. Desculpa se tem advogado aqui falando. Mas, às vezes eu converso com advogado e eu não entendo o que os caras falam. É pior. Porque você começa... Não, tem gente saindo, acho que é advogado. Mas é chato pra caramba. Às vezes eu tenho que pedir ajuda do chat GPT, eu falo assim, transforma isso aqui de uma forma simples para eu entender. Aí eu falo, é por causa dessa palavrinha aqui, dessa palavra. Por isso que eu peguei determinados artigos para vocês, porque aqueles estavam menos difíceis de entender, tá? Mas fica claro, quando você começa a ler e perceber o quê? Para os holandeses... Ele falou assim, esses caras são... Eles quase que eram... Esses caras são católicos. Esses caras são nossos inimigos. Eles estão querendo matar a gente. Eles eram arminianos. Não é possível que esse meu professor de Leiden está pensando isso. Mas, a partir do momento que ele ouve isso da boca do seu professor, aquele professor vira inimigo, mortal. Por quê? A figura da Holanda é de guerra. Não é uma coisa... como
você tem num programa, vejam só, que tem um arminiano e um calvinista debatendo. Não é isso, gente. Imagina aqueles dois, cada um com uma metralhadora na mão. É mais ou menos isso. Sabe, é por isso que eu estou falando, para entender história, você tem que estar na mente deles. Você tem que entender o que estava acontecendo. Senão você não consegue, e aí você vai estudar a história de uma forma romântica, falando, esses caras eram loucos, você tem que ser mais tranquilo, você tem que ter paz e amor. Sim, você tem que ser paz e amor até um momento. E amor não significa você não falar as verdades que você precisa, né, para o seu próximo. Né? Então... Uma coisa interessante, eu até tinha anotado aqui, de falar sobre uma questão que eu chamo de futebolização da teologia. Tipo assim, se por exemplo, perguntar para o pastor Ari, pastor, você torce Atlético ou Coritiba? Coritiba. Então, me diga o nome do lateral direito do Coritiba. Sabe ou não sabe? Então, o irmão sabe, não sabe? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes, na teologia, a gente escolhe uma espécie de lado e a gente é guiado pela paixão por aquele lado, certo? Então, uma vez, eu fiz um teste com os meus alunos, eu peguei diversas citações de Arminio e diversas citações de Calvino. E eu fiz, e a minha seleção das citações foi proposital. E, para vocês terem ideia, todos os alunos erraram as citações. Eu citava Arminio e perguntava, quem disse isso? Eles diziam, Calvino. Aí eu dizia, não, foi Arminio. Aí eu pegava uma citação de Calvino e dizia, quem disse isso? Aí eles diziam, não, isso aí foi Arminio. Aí eu dizia, não, foi Calvino. E as citações de Arminio que eu trouxe eram citações onde Arminio fazia questão de defender que a salvação era inteiramente pela graça de Deus. Eram citações assim onde ele fazia questão de muito forte tirar qualquer tipo de mérito humano para, inclusive, defender a tese de que ele era um semi-pelagiano. E Calvino era aqueles textos onde ele defendia que Jesus tinha morrido por todos, uma expiação mais universal, coisas desse tipo. E que existe muita controvérsia do quão calvinista era Arminio e o quão arminiano era Calvino, né? Então, só para dizer, pessoal, uma coisa que o professor Leandro falou, da importância da gente estudar bastante sobre isso, para não reproduzir certos chavões que a gente até escuta na internet, né? Isso seria futebolizar a teologia. É você dizer que é calvinista porque você tem uma paixão pelo calvinismo, mas se eu lhe perguntar quem era o lateral direito do calvinismo, né? Então, mas isso no futebol é perfeitamente possível, certo? Ontem mesmo eu estava discutindo com meu filho a possibilidade de nós darmos um tempo na nossa torcida do Corinthians, né? E passar assim alguns anos deixando o Corinthians de lado, porque a gente ama o time e o time não ama a gente. Então, professor Leandro, eu queria terminar com uma pergunta que eu acredito que é uma pergunta difícil, mas você tem o enorme desafio de respondê-la em 2 minutos, certo? A pergunta é o seguinte, a pessoa chega aqui em Curitiba e ela vai procurar uma igreja. O que é que ela deve olhar para dizer o seguinte, essa igreja é uma igreja reformada, certo? Então, o que é aquilo que ela pode olhar e dizer assim, aqui eu achei uma igreja reformada? Eu já estava abrindo em Deuteronômio 29, 29, mas acho que dá para responder essa. Eu creio que nós temos que procurar por marcas de uma igreja bíblica
que naturalmente, se a igreja é bíblica, ela vai caminhar por uma esteira reformada. Quando você acha uma igreja que expõe a palavra de Deus, isso não quer dizer que eu estou demonizando a pregação tópica, mas eu creio que o parâmetro que nós vemos, inclusive nas Escrituras, é de uma exposição bíblica. Esse parâmetro a gente vê no Antigo, vê no Novo Testamento. Se olhar, por exemplo, lá em Neemias 8, você vai ver Esdras expondo as Escrituras. Se você reclama que o seu culto demora, eles ficavam lá do amanhecer até o meio-dia, tá? Com ele expondo em cima de uma plataformazinha lá, por isso que a gente tem púlpito, mas estava o povo lá todo ouvindo, e ele estava expondo a palavra de Deus ali. Ele não estava recebendo direto de Deus, ele estava expondo ali a lei de Moisés. A gente vê isso no Novo Testamento. A gente vê Pedro, por exemplo, em Atos 2, ele está expondo porções ali dos Salmos. O livro de Hebreus, que o professor Antônio Neto é mestre nisso, são porções do Antigo Testamento, de possíveis pregações ali que estavam sendo feitas. Tá? Então, eu diria que uma das coisas que a gente tem que procurar, primariamente, é uma igreja que expõe as Escrituras. Por quê? A partir da exposição bíblica, é uma coisa que a gente estava conversando hoje na mesa, né? Você vai caminhar por questões teológicas e você vai compreender essas questões teológicas dentro do seu contexto. Então, quando você começa a estudar, por exemplo, Romanos, até você chegar no capítulo 9, que talvez seja a criptonita aí do arminiano, você já passou, por exemplo, por Romanos 7, você passou por Romanos 4, Romanos 3, por Romanos 1. Então, dentro do seu contexto, Romanos 9 vai fazer sentido quando você estuda isso. Quando você entende, por exemplo, tem uma boa teologia bíblica, isso é uma outra coisa que você tem que procurar numa igreja, e entendendo que ela caminha nessa linha reformada, isso faz com que você compreenda por você. Eu não estou falando que você tem que excluir o seu pastor da questão, mas você não deve apenas depender do seu pastor, da pregação, para compreender a Bíblia. Caso contrário, você fecha a sua Bíblia durante a semana, você só abre no domingo. Mas a sua responsabilidade enquanto crente é ser incentivado pelo seu púlpito, pelos seus pastores, a ler a sua Bíblia. E como é que ele faz isso? Explicando a Bíblia dentro do seu contexto de forma bíblica, de forma teologicamente bíblica. Quando você vê, por exemplo, que uma igreja, ela vai caminhar de forma eclesiológica, né? Uma doutrina de igreja que está fundamentada na palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. É uma igreja que pratica disciplina bíblica. Você tem hoje uma pauta que vai dizer que você não pode falar de pecado, você não pode... cada um no seu quadrado, não tem nada mais demoníaco do que essa frase. Literalmente falando, seja na música, se é que aquilo é música, seja num contexto teológico. Fala assim, você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Não. Quando você faz parte de uma igreja local, você está assinando um documento dizendo que o seu irmão tem a liberdade de entrar na sua vida e você na vida dele, para a glória de Deus. Você não vive isolado, ou você isola o seu mindinho para você dormir. Ele faz parte do corpo, está tudo interligado. Então você exorta o seu irmão, por exemplo, para a glória de Deus, não para você estar certo e ele errado. Não, é porque você quer ver Cristo sendo formado nele. E sabe de uma coisa? Isso é disciplina. Nossa, mas disciplina não é exclusão? Não. Exclusão é o último passo da disciplina. Aliás, todos os outros passos existem para que você evite chegar na disciplina. E a admoestação 1 a 1 existe em Mateus 18, aliás, é o primeiro passo, como disciplina. Então, numa igreja bíblica reformada, vai ter disciplina. E qual que é o primeiro nível da disciplina? A admoestação 1 a 1.
procure uma igreja que tem isso, que vai ter discipulado, ou que vai incentivar o discipulado, a você investir na vida da outra pessoa para que ela esteja mais próxima de Cristo. Então, essas marcas que estão contidas nas Escrituras devem ser aquilo que nós procuramos, e elas são indicadores de uma igreja que tem uma teologia que vai o quê? Que vai seguir na trilha teológica desses reformadores, desses teólogos suíços, e que vai ser manifesta na prática dessa forma que eu falei, por exemplo, de uma eclesiologia, de uma doutrina de igreja que é bíblica. Agora, se você tem uma igreja onde só se fala sobre um assunto, eu já levantaria a bandeira. Falo, peraí, eu participei, infelizmente, de uma igreja durante muito tempo, e eu estou falando aqui durante quase 7 anos, que o pastor titular dessa igreja nunca pregou no Antigo Testamento. Eu como pastor auxiliar, eu pregava e fazia o que eu sabia fazer na época, era muito inexperiente, mas eu tentava. Mas qual que era o recado que aquele pastor estava fazendo ao não expor o Antigo Testamento? O Antigo Testamento não presta. Poxa, então, tudo que Jesus citou do Antigo Testamento, tudo que Paulo citou do Antigo Testamento, os outros apóstolos citaram do Antigo Testamento, não vale de nada? Entendeu? Então você tem que procurar essas marcas que vão correr nessa esteira que foi resgatada por esses reformadores. Seja na área de teologia, e aqui eu falando teologia bíblica e sistemática, tá? Pensando em Calvino e outros, seja na área prática de doutrina de igreja, que os próprios reformadores, eles disseram que uma igreja verdadeira é uma igreja que prega a palavra de forma clara e objetiva, ou seja, o evangelho no centro. É uma igreja que pratica, né, as ordenanças ou sacramentos de forma bíblica, e uma igreja que tem disciplina. Então, eu creio que a sua pesquisa por uma igreja, caso você não seja dessa aqui, tem que correr nessa linha, de forma bem prática. Primeira coisa que você, principalmente você que é pai aqui, tem que fazer: procure por uma igreja que tem um púlpito que ensina as Escrituras de forma fiel. Não vá atrás de uma igreja que tem ministério infantil excelente, porque a responsabilidade de ensinar o seu filho é tua. Como é que você vai ser nutrido? É a partir do púlpito. E aí você vai poder ensinar em casa. O que a igreja faz é uma adição, é ajudar a você que é pai e a você que é mãe. Eles não são responsáveis, você é. E ao procurar uma igreja, não seja consumista. Chegue com uma atitude de servo, perguntando: como que eu posso servir? E não fazendo um checklist: essa igreja tem isso, não tem isso, não tem, então não quero. Esse pastor falou de pecado, né? Puxa, ele falou de pecado? Puxa, que bom. Ele está falando da maneira que a Bíblia tem que falar? Então ouça, escuta, pesquise. Seja um bereano nesse sentido. Beleza. Se eu puder acrescentar, eu diria assim, que se você chegar numa igreja e encontrar um sujeito lá na frente com uma manta branca, pegando uma hóstia e levantando, você vai achar que está onde? Uma igreja católica. Se você chegar numa igreja e tiver ali um pastor bombadão, pregando um sermão bem temático, com umas imagens bem legais ali, com uma banda e tudo, você vai achar que está numa igreja evangelical, né? Se você chegar numa igreja e o pastor está contando ali testemunhos, falando em línguas e tudo, você está numa igreja pentecostal. Entenderam? E o que é que, desde João Calvino, marca uma igreja reformada? É a exposição bíblica. É o principal elemento de um culto, de uma igreja reformada. Não é o principal elemento da teologia reformada. Mas, quando se fala em igreja, é a exposição bíblica. Você chega, o pastor abre a Bíblia, lê a Bíblia, expõe a Bíblia, aplica a Bíblia, pode ter certeza não, mas pode desconfiar
você tem ali um pastor reformado. Beleza? Pessoal, eu queria encerrar só reconhecendo quem são os pastores que estão aqui. Eu sei que tem alguns pastores aqui presentes. Meu amigo pastor Zilderlan está aqui. Eu vou pedir que vocês, pastores, por favor, fiquem de pé para a gente reconhecê-los. Se você é pastor, plantador de igreja, ok. Então, eu tenho um convite para vocês que estão aqui, são pastores. Amanhã, às 5 horas, né, pastor Ari? 5 horas, nós temos aqui na nossa igreja um momento para vocês, pastores, tá bom? Então, é o nosso convite, que vocês estejam aqui. Se você está aqui e você não é da Igreja Batista Calvário, você é de uma outra igreja aqui da região, e o seu pastor não pôde vir, eu quero desafiar você a convidar o seu pastor a vir amanhã às 5 horas, tá bom? Eu já peguei o contato aqui de 2 pastores, de irmãos que estão aqui, mas os seus pastores não puderam vir hoje. Eu sei de alguns casos de pastores daqui da região que vão vir amanhã, apenas não puderam vir hoje. Mas já peguei o contato, já mandei o convite para eles. Eu quero encorajar você a fazer isso também. Diga para o seu pastor que a Escola Charles Spurgeon está promovendo um encontro de pastores aqui da região, aqui na Igreja Batista Calvário, amanhã às 5 horas, um café, uma conversa, porque nós queremos ouvir vocês, pastores, sobre como a Escola Charles Spurgeon pode melhor servi-los e servir as suas igrejas aqui na região, tá bom? Então, encoraje seu pastor de estar aqui, você que é pastor, venha, sua presença é muito valiosa para a gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer ao professor Leandro, obrigado, pastor Ari, meu pastorzão. Pastor João está aqui? Ah, está ali. Pastor, pode vir aqui, pastor, orar, para a gente encerrar o nosso tempo. Então tá. Vamos orar, queridos, vamos agradecer a Deus por esse tempo. Nosso Deus, nós te louvamos e te adoramos, na beleza, Deus, da tua santidade. Obrigado, Deus, pelo privilégio que tivemos hoje de estarmos reunidos. Obrigado por esse tempo tão especial que tivemos aqui, pela vida do pastor Leandro, que pôde estar também ministrando, Deus, nessa noite. Pedimos que o Senhor abençoe a vida dele, o seu ministério também. Amanhã, Deus, possamos ter um bom tempo juntos também, com mais irmãos participando. E que possamos cada dia, Deus, ser edificados, fortalecidos na fé, na graça, no conhecimento de Cristo. Nós te pedimos a proteção para essa noite, que o Senhor nos leve para casa em segurança, nos dê um bom descanso e nos reúne amanhã novamente, para continuarmos aprendendo mais do Senhor também. E nós te bendizemos, te louvamos, em nome de Cristo Jesus. Amém.